Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá começar mais uma aula de química. Hoje vão ser duas aulas, a aula 2 e a aula 3. Na aula 2 nós vamos falar de modelo atômico de Bohr, distribuição eletrônica, e na aula 3 vamos falar de tabela periódica. Vou fazer as duas juntas e vou tentar fazer o mais rápido possível para ficar bem sucinto. Peço desculpa por qualquer barulho de fundo, porque meus gatinhos estão brigando muito. É, E é isso. Vamos dar continuidade. Vamos começar falando de modelo atômico. Bom, modelo atômico de Bohr. O modelo de Bohr, ele é posterior ao modelo de Rutherford, que nós falamos na aula passada. Ele é o último modelo que faltou para a gente completar esse estudo de atomística e dos modelos atômicos. E esse modelo ele vai relacionar a distribuição dos elétrons em camadas. E essas camadas a gente vai estudar elas na distribuição eletrônica. E aí, quando o Bohr estava estudando, ele fez alguns postulados que são os seguintes. Os elétrons giram em órbitas circulares ao redor do núcleo. Então, aqui, ó, na imagem, nessa imagem aqui, a gente consegue perceber que eles estão girando em volta do núcleo. Aí tem cada camadinha. E em cada uma dessas órbitas, o elétron ele vai apresentar energias bem definidas, ou seja, cada elétron ele vai ter uma quantidade de energia correta que a gente vai estudar também depois. E quando ele passa de uma órbita para outra, de uma camada para outra, desculpa, ele vai absorver uma quantidade de energia que ele precisou acumular para poder fazer esse deslocamento. Átomos diferentes, eles vão apresentar elétrons distribuídos em diferentes níveis de energia, porque os átomos, eles possuem número de elétrons diferentes e possuem propriedades diferentes, mas a gente vai estudar isso na distribuição. E quando eles absorvem essa energia, quando eles migram, né, de uma camada para outra, eles absorvem uma energia forte e eles dão saltos. Quando eles retornam para a camada original deles, a camada inicial deles, eles vão liberar luz com cores diferentes. E aqui, ó, por exemplo, no teste de chama, nessa imagem, é um teste que a gente faz no laboratório, geralmente, e a gente vai definir que elemento que é, a gente vai identificar de acordo com a cor da luz que ele emitir. Então, aqui, ó, por exemplo, na imagem, a gente pode ver que tá brilhandinho aqui essa parte verde, que é porque ao retornar, ele emitiu luz. Isso acontece. E essa luz, ela é essa energia é chamada de fóton, que dá para vocês estudarem mais à frente em física. E agora a gente vai entrar para cada nível de energia, a gente vai falar sobre as camadas agora. Cada camada é numerada de 1 a 7, e são nomeados também por letras. Tipo, a camada 1, ela vai ser a letra K, e assim por diante. Ela inicia na letra K e termina na letra Q, porque são 7 camadas. E cada camada tem uma quantidade de elétrons para preencher. Por exemplo, na camada 1, perdão, temos 2 elétrons, na 2 temos 8, na 3, 18 e assim por diante. Vai através de uma tabelinha, que vai ficar aqui e também tá na parte escrita. Vamos lá. Agora sobre a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica ela vai ter a ver com as camadas. Só que, para fazer essa distribuição, existem subcamadas para a gente poder fazer de maneira certinha, colocar. Por quê? O Bohr, quando ele descobriu que existiam essas camadas, elas só davam certo com o átomo de hidrogênio. Elas se encaixavam, né, num padrão no átomo de hidrogênio. Porém, ele teve que fazer essas subcamadas para demonstrar de uma forma mais simplificada e dar certo para todos os elementos quando a gente fosse fazer essa distribuição eletrônica, que é distribuir os elétrons em cada nível certinho, de acordo com a sua quantidade de elétrons. E aqui nós temos a tabelinha
que tá falando aqui, ó, dos subníveis, a gente utiliza esse daqui, subníveis conformados. O S, nós temos 2 elétrons, e a gente representa assim, ó, a gente pega o S e eleva a quantidade de elétrons que tem. Aí pega o P, eleva o D, eleva. E cada um tem uma quantidade de elétrons que cabe. No S nós temos 2, no P nós temos 6, no D nós temos 10 e no F nós temos 14. E cada uma dessas subcamadas, ó, vai ter uma quantidade correta de subcamadas, que ao somar essas subcamadas vai dar o número máximo de elétrons em cada camada. Por exemplo, na 1 nós sabemos que tem 2. Aí aqui o Szinho, ele tem 2 elétrons, então cabe 2 elétrons nessa camada. Na 2 nós temos 8. Aí aqui 2 mais 6 do P, nós vamos ter 8 elétrons. A soma dessas subcamadas vai dar a quantidade de elétrons que nós temos em cada camada principal. Vamos lá. Como é feita essa distribuição eletrônica? Nós temos uma ordem de preenchimento desses subníveis, dessas subcamadas. Então, por exemplo, quando a gente fala que é estado fundamental ou normal, é a situação mais estável de um átomo isolado. Ou seja, por exemplo, a quantidade de prótons, quando a gente fala que o átomo é estável, ou ele está em estado fundamental ou normal, a quantidade de elétrons ela é igual à quantidade de prótons. Então, você vai pegar lá na tabela periódica, quando ele falar um exercício, por exemplo, falar faça distribuição eletrônica de um átomo em seu estado fundamental, significa que é para você pegar o número de prótons, né, a quantidade de prótons, e aí você vai utilizar ele, porque a quantidade de prótons é igual a de elétrons. Porém, quando ele é um íon, ou um cátion, ele é um íon, na verdade, né, um cátion ânion, a distribuição ela vai ser feita de forma diferente, que a gente vai ver mais à frente. Eu só queria explicar mesmo que é estado fundamental, porque às vezes aparece muito em exercícios, perguntando, faça distribuição eletrônica de tal elemento no estado fundamental. Mas vamos lá. Essa distribuição, né, ou também às vezes vocês vão ver configuração eletrônica de um átomo no estado fundamental, ela é feita desse jeito. Ela tem essa ordem aqui, ela vai determinar a quantidade de elétrons, ela segue essa ordem. Primeiro você tem que preencher um S, aí depois 2S, 2P e assim por diante. Isso é um negócio, tipo, fazendo exercício, vocês conseguem fixar bem na mente. Vai determinar o total de elétrons, você vai pegar lá no exercício, vai ver qual a quantidade total de elétrons e você vai preencher na ordem crescente de energia. Tipo, no S cabe 2, aí você vai colocar 2 elétrons. No outro S também cabe 2, no P cabe 8 e assim por diante. Vocês vão usar as quantidades máximas de elétron que tem para preencher. No final, Verônica, era o D, só que eu só tenho 8 elétrons. Eu posso colocar só esses 8 elétrons ali? Sim, pode colocar só os 8 elétrons. Você vai colocar, vai escrever, por exemplo, 3D elevado a 8. Tudo certinho. Vamos lá. Outro, aqui, ó, sempre obedecendo o limite máximo de elétrons. Você vai obedecer o limite, você não pode ultrapassar, mas se for menor, pode deixar do jeito que tá. Vamos lá, nível de valência. Nível de valência, ou chamada camada de valência, ele é um nível mais afastado do núcleo. Ele é o mais externo, ele é a parte de fora. E ele possui uma alta quantidade de energia, porque os elétrons eles migraram, né, para caber cada elétron em cada camada. Então, ele tem uma quantidade elevada de energia. Os elétrons de valência são os elétrons que ocupam essa camada ou nível de valência. E aqui na distribuição eletrônica tem esse diagrama, que é o diagrama de Linus-Pauling, e as setinhas aqui, elas indicam a ordem que você tem que fazer a distribuição, ó. Tá cortando aqui, ó, aí faz esse aqui primeiro, 1S2, aí 2S2, 2P6, 3S2 e assim por diante. Segue essa ordem. Vamos lá, continuar falando aqui. Exemplinho de distribuição eletrônica. Como que é feito? Ai, não estava vendo meu mouse. Como é que é feito? Nós temos aqui um nível que na frente fica 1S2, 2S não sei o quê, é o nível. É o nível em que ele está. Esse S ele está em que nível? No primeiro. Que é a camada. É a camada principal.
e a subcamada é representada pela letra S ou P, enfim. Aí nós temos aqui, aí você coloca o nível, depois o número do subnível e o X, que é o número de elétrons, que é na partezinha de cima, como a gente já viu. Aí tem aqui, do oxigênio, por exemplo, ele tem 8 elétrons. Então, na camada 1, ele vai ser S2, porque tem 2 elétrons. Na camada 2, ele vai ser S2 e P4, porque sobraram 6 elétrons, tá vendo? Não preencheu tudo, não foi P6, foi P4 e assim por diante. Vocês vão fazendo esse preenchimento bem simplesinho, bem facilzinho. Só é ruim de ter que ficar decorando mesmo o diagrama, mas bem de boa, você vai preenchendo de acordo com a quantidade de elétrons. Aqui, por exemplo, o boro, aí na camada 1, 2 elétrons, na camada 2, aí aqui 2 mais 1, para somar no final 5 elétrons. Aí estão vendo que tem o número atômico ele é igual à quantidade de prótons, ou seja, prótons é igual a elétrons, porque eles estão em estado fundamental. Mas agora, para falar sobre os cátions, o cátion significa que ele é positivo, ou seja, ele perdeu elétrons, por isso que ele ficou positivo. Então, a gente faz aqui a distribuição certinha e vai na última camada que tem. Qual que é a última camada do ferro? A 4. Que, aqui, ó, vocês podem ver. 1, 2, 3 e 4. Por mais que esteja um 3 depois, ele não é a última. A última camada é a 4. Então, o ferro 2+, ele perdeu 2 elétrons. E aí, a gente vai lá e retira esses 2 elétrons. Pode ver que não tem mais 4. O ferro 3+, ele perdeu 3 elétrons, então a gente tirou esses 2 do 4, mais um do 3D, que era a segunda, era a penúltima, né, camada. Agora aqui no enxofre, ele é um ânion negativo, a gente vai ter que adicionar os elétrons. Por exemplo, ele é negativo, não significa que ele perdeu. Ele ganhou, ele é negativo, porque a carga dele está negativa, né? Relembrando lá do estudo de cátions e ânions. Então, quando ele está aqui, a gente faz a distribuição dele certinha, né? Aqui. Depois ele vai ganhar 2 elétrons, então a gente vai ter que adicionar. Então aqui ele estava a última camada dele, né? Era 3p4. Então a gente adicionou mais 2 elétrons, aí aqui virou 3p6. Aqui perdeu elétrons, aqui no ferro 2+, perdeu 2 elétrons, então a gente retirou essa camadinha, que tinha 2 elétrons nela. E aqui perdeu 3 elétrons, então a gente retirou 3. Então a gente tirou essa 4 aqui, menos 1 dá 3D, aí ficou 3D5. Certo? Espero que estejam compreendendo até o momento. Vamos lá. Mudando de assunto já, rapidinho, distribuição eletrônica, basicamente isso, modelo de Bohr, basicamente isso, vai falar sobre essa distribuição de elétrons, e agora a gente precisa ir para uma parte de estudo fundamental da química, que é a tabela periódica dos elementos. Por que ela se chama tabela periódica? Porque ela vai seguir um padrão, né? Esse que é um período de semelhanças, de propriedades semelhantes, parecidas, né, entre um elemento e outro. Elemento químico é um átomo, são um conjunto de átomos que possuem propriedades iguais, né? Número atômico, enfim. Vamos lá. Analisando o contexto geral, histórico, um químico, o Mendeleev, ele viu que ele estava estudando esses elementos após vários outros cientistas terem tentado fazer várias outras tabelas periódicas. Ele conseguiu analisar, ele estava analisando fichas, e ele colocou em ordem crescente de massa e viu que certas propriedades se repetiam, ou seja, os elementos eles tinham propriedades semelhantes ali. E ele é considerado um dos pais de ter criado, né, a tabela periódica. Tinha outro cientista que, na mesma época, descobriu coisas parecidas da dele. Ele, na mesma época, e ambos estavam em países diferentes. Porém, o Mendeleev ele ganha bastante
fama nessa parte por ter continuado as pesquisas, por ter feito um trabalho mais incrementado, vamos se dizer. E aí, só em 1913, né, bastante tempo depois, o Moseley, que foi um químico, ele verificou que essas propriedades dos elementos, elas não eram dadas pela massa, como Mendeleev disse, mas o Mendeleev, ele sabia que tinha alguma coisa semelhante entre eles que podia fazer ter um período, podia fazer ter um padrão, seguir um padrão, só que ele não sabia o que era. Aí o Moseley, ele descobriu que era pela carga nuclear, ou seja, o número atômico que é Z, que é igual aos prótons. Por isso que a tabela periódica ela é 1, 2, 3, 4 e assim por diante, ela segue esse padrão. Porque as propriedades elas vão se repetir. Por exemplo, a gente vê que na tabela periódica elas têm cores em determinadas padrões aqui, elas têm cores. Então, isso é de acordo com a semelhança que os elementos têm. Vamos lá. Vamos falar agora sobre as partezinhas, né? Cada parte e termos da tabela. Começando pelos períodos. Os períodos, eles vão ser as linhas horizontais. Daqui para cá, sim. Eles vão ser as linhas horizontais. E eles vão representar a quantidade de níveis que o elemento tem em estado fundamental. Ou seja, a quantidade de camadas que eles têm em estado fundamental. Então, tipo, segue um padrão aqui, segue um padrão aqui. Por exemplo, o hidrogênio, o estado fundamental dele, ele tem um próton, ou seja, ele tem um elétron, e o hélio, ele tem dois prótons, ou seja, ele tem dois elétrons. Quantas camadas eles têm? Uma só. Aí pode ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar aqui no 7, ó, viu? Quantas camadas a gente estuda, a gente sabe que tem 7 camadas. Os grupos ou famílias, né? Quando a gente fala família 1A, família 2A, enfim. Eles são as linhas verticais, ou seja, de cima para baixo. E elas são 18, ó, como pode ver tá aqui, 1, 2, 3, 4, até o 18. Que vão carregar as características químicas semelhantes e também a configuração eletrônica da camada de valência, ou seja, o hidrogênio ele tem um elétron em sua camada de valência, porque ele só tem uma camada. Aí o lítio ele vai ter um elétron na camada de valência, porque ele só tem 3 elétrons. Ou seja, na primeira camada ele tem 2, na última camada dele ele tem um só. E esse é um padrão que vai ser seguido em cada um desses. Aqui, por exemplo, é 2, aqui 3 e assim por diante. Vamos lá, falar sobre esses grupos, né, essas famílias. Fala só de 3, mas tem mais, para estudar mais a fundo as propriedades. Vamos falar primeiro dos metais. Os metais, eles estão aqui, ó, e aqui. Nessa parte toda, essa partezinha aqui mais baixa, essa parte aqui. Eles vão apresentar um brilho metálico. Vocês conhecem metais, alumínio, ferro e afins, né? Eles são maleáveis, dúcteis e bons condutores de calor e corrente elétrica. Quando a gente for estudar, por exemplo, eletroquímica, a gente vai estudar bastante essa propriedade dos metais. Os ametais, eles não apresentam brilho, são maus condutores de calor e eletricidade, com exceção do carbono grafite, que ele conduz corrente elétrica. Quando tá CE, significa corrente elétrica. Aí tá aqui os ametais. Só esses aqui, até aqui, 7A. Ametais. E agora, os gases nobres, eles são os elementos de menor reatividade. Eles são considerados gases nobres porque eles conseguem ser estáveis sozinhos. Eles não precisam ficar fazendo ligações para atingir essa estabilidade. E a gente vai ver isso quando estudar a próxima aula, que é sobre ligações químicas. Mas eles são gases estáveis, ó. Aqui. São gases estáveis, por isso que eles são chamados de gases nobres. Aí a tabela periódica, se a gente parar para ver e relacionar com a distribuição eletrônica, ela vai seguir esse padrãozinho, ó, vocês estão vendo? Aqui, por exemplo,
Aqui, ó, ela segue esse padrão. E aí que a gente pode perceber que aqui termina em S, ou seja, ele vai ter dois ou um elétron. Aqui termina em D, aqui termina em F e aqui termina em P. Ó, aí aqui tá a quantidade, ó, 2 de cada camada, ou seja, vão até a camada 2, aqui a camada 1, aqui a camada 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, nas subcamadas, ó, vocês podem, nas subcamadas não, na camada de valência pode ver que aqui eles terminam com a mesma configuração eletrônica, ou seja, eles terminam em S1, aqui eles terminam em S2, aqui eles terminam em D1, D2, D3 e afins, ó. Aqui termina em... Tá vendo? Eles têm um padrão, eles seguem um padrão de distribuição, onde os períodos eles vão identificar vão identificar a configuração eletrônica, por exemplo, em qual camada ele está, qual camada, né? Que aqui a gente tem a camada 1, a camada 2 e afins, quando a gente vai numerar, fica fácil, é só você saber, tá aqui na linha 1 da tabela periódica, né? No período 1, então a gente sabe que vai ser da camada 1. E também os grupos ou famílias vão determinar a quantidade de elétrons que vai ter, né, nessa configuração eletrônica. Vamos lá, continuar falando sobre propriedades periódicas. Peço desculpa se não estiver tão claro. Se tiverem dúvidas, é só mandar para mim, porque tá cedo, né? Aí, às vezes pode confundir alguma coisa. Enfim, vamos lá. Raio atômico. O raio atômico ele vai ser uma variação do tamanho em uma família de acordo com a quantidade de camadas. A família a gente sabe que é a linha vertical. Como é esse raio atômico? Por exemplo, a gente sabe que sobe, né, a quantidade de camadas, e quanto mais camadas, maior o raio, porque o raio é uma propriedade de circunferência, né? E aqui é a partezinha do núcleo até a pontinha. Aí aumenta conforme aumentar a quantidade de camadas, ou seja, o tamanho do átomo. Aí o raio atômico, ó, ele segue esse padrãozinho aqui, e ele vai ser, ó, de forma decrescente, né, que daqui para cá, e daqui para cá. Aí aqui vai ter os maiores átomos, eles vão crescendo. Claro que há exceções, mas meio que o raio atômico aumenta nesse padrãozinho aqui. E agora, a energia de ionização, a quantidade de energia necessária para remover um elétron de um átomo. Por exemplo, o ferro 2+, ele perde 2 elétrons. Então, teve uma quantidade de energia que ele perdeu para virar o ferro 2+, que é um cátion. Aí a gente pega aqui o ferro mais essa energia e vai resultar em ferro mais a quantidade de elétrons. Por exemplo, se ele perdeu 2, vai ficar mais 2E. E a energia de ionização, ela segue um padrão também, que quanto mais... de forma crescente, porque quanto mais aqui para essa parte for da tabela, mais difícil vai ser você ionizar. Aqui não estão os gases nobres, então é mais difícil de você ionizá-los, pois eles são gases estáveis. E é isso, gente, acabou. Espero que tenha ajudado. Se tiverem qualquer dúvida, se a aula ficou confusa, falem comigo. É isso. Beijinhos. Obrigado por assistirem. Se tiverem dúvidas, façam exercício e tudo mais. Tchau.